Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, questões hoje 494 e 495, e uma explicação sobre Anjos da Guarda simplesmente fenomenal, atribuída a São Luís e Santo Agostinho, que, via de regra, nos leva a muita emoção quando a lemos, porque entendemos aqui a misericórdia divina. É fenomenal, fenomenal. Mas vamos lá, vamos direto então, vamos estudando. Questão 494. O espírito protetor fica fatalmente apegado ao ser confiado à sua guarda? Resposta. Muitas vezes acontece de alguns espíritos deixarem sua posição para cumprir missões diferentes, mas nesse caso outros os substituem. Nunca estamos sozinhos. Pode acontecer que por um motivo qualquer, o espírito, o seu Otávio, por exemplo, que é o nome que eu designei para o meu guia espiritual, para poder chamá-lo de uma maneira mais fácil, pode ser que ele tenha que cumprir uma missão importante, mais importante do que ser meu guia espiritual, mas também ser meu guia espiritual, né? Enfim. Mas o fato é que ele vai, enquanto ele estiver fora, outro supre esse local. Tem um suplente, um reserva. Isso acontece, isso é fato, tá? Nós nunca estamos sozinhos, nunca. Ah, o seu anjo da guarda está fraco, precisa fazer um chá de ervas, um banho de ervas, o sal grosso, não sei o quê, para fortalecer o seu anjo da guarda. Que tolice é essa? O anjo da guarda tem que ser um espírito superior a mim, de uma ordem elevada. Se é de uma ordem elevada, é da segunda ordem. Se é da segunda ordem, meu Deus do céu, da segunda ordem, deixa eu ver se tá fácil aqui para eu trazer da segunda ordem. Tá aqui, ó. Segunda ordem. Espíritos bons. Da segunda ordem são os espíritos benfeitores, espíritos sábios, espíritos prudentes e espíritos superiores. Oh, pera lá. Como é que ele tá fraco? Né? Precisamos ter um pouco de coerência. Daí eu falei no vídeo anterior, no vídeo de ontem, no dia 15, a tomar cuidado com essas coisas de números cabalísticos, essas coisas dos famosinhos aí estão falando sobre espiritismo na internet. Então, cuidado, vamos da base. Base que é Kardec. Vamos na base que é Kardec. Depois a gente vai ver outras coisas. A gente não sabe nem a base ainda, já vai querer saber o topo, não dá, né? Então, muitas vezes acontece de alguns espíritos deixarem sua posição para cumprir missões diferentes, mas nesse caso outros o substituem e depois ele volta. E se ele não puder voltar, outro que tem afinidade comigo, que também estava no meu planejamento encarnatório, que tem totais condições, é de uma ordem elevada também, vai continuar o trabalho. E que tem afinidade comigo, que a gente escolhe quem a gente tem afinidade. Né? A gente já viu isso também. 495. O espírito protetor às vezes abandona o seu protegido quando esse não lhe ouve os conselhos? Resposta. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que a decisão de submeter-se à influência de espíritos inferiores é mais forte. No entanto, não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que fecha os ouvidos. O espírito protetor volta tão logo é chamado. Não abandona. E aqui essa resposta da questão 495 é de São Luís e Santo Agostinho. Então eu vou ler a resposta inteira agora outra vez, tá? Agora eu vou até na parte que é maravilhosa. Tudo é maravilhoso aqui. O espírito protetor às vezes abandona o seu protegido quando esse não lhe ouve os conselhos? Toda essa resposta daqui até onde eu vou falar é de São Luís e Santo Agostinho. É de uma beleza singular. Vamos lá. O espírito protetor às vezes abandona o seu protegido quando esse não lhe ouve os conselhos? Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis e que a decisão de submeter-se à influência de espíritos inferiores é mais forte. No entanto, não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que fecha os ouvidos. O espírito protetor volta tão logo é chamado.
Há uma doutrina que deveria converter até os mais incrédulos por seu encanto e doçura, a dos anjos guardiães. Pensar que se tem sempre perto de si seres superiores, que estão sempre prontos a vos aconselhar, a apoiar, a ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais certos e mais devotados que as mais íntimas ligações que se pode obter nessa terra, não é uma ideia muito consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Ele e cumprem junto a vós uma bela, mas penosa missão. Sim, em qualquer lugar que estiverdes, estarão convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros de vício, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais suaves impulsos e ouve os sábios conselhos. Devíeis conhecer melhor essa verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise, quantas vezes vos salvaria dos maus espíritos. Mas, no grande dia, esse anjo do bem muitas vezes terá de vos dizer: eu te avisei, não? E tu não o fizeste. Não te mostrei o abismo? E nele te precipitaste. Eu não te fiz escutar em tua consciência a voz da verdade? E tu seguiste os conselhos da mentira. Perguntai a vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em ocultar nada deles, pois eles são o olho de Deus, e vós não podeis enganá-los. Pensai no futuro. Procurai progredir nessa vida, e vossas provações serão mais curtas, e vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem! Afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai no vosso caminho, que se abre diante de vós. Avançai, avançai, tendes guias, procurai segui-los. A meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus. Àqueles que pensariam ser impossível a espíritos verdadeiramente elevados submeter-se a uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós. Para nós o espaço não existe. E mesmo vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças e que não vos abandonou a sós na terra, sem amigos e sem apoio. Cada anjo guardião tem seu protegido e vela por ele como um pai vela por seu filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando seus conselhos são ignorados. Não temais cansar-nos com vossas perguntas. Ao contrário, permaneceis sempre em contato conosco, sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem de todos os homens médiuns hoje ignorados, mas se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano sem limites para rechaçar a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instrui. Homens talentosos, educai vossos irmãos. Não imaginais a obra que dessa forma realizais, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Por que Deus concedeu a inteligência e a ciência, senão para que as compartilheis com vossos irmãos, para fazê-los avançar no caminho da alegria e da felicidade eterna? São Luís e Santo Agostinho. Vou fazer de novo a pergunta. Por que Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, senão para que as compartilheis, ou para que as compartilhasseis com vossos irmãos,
para fazê-los avançar no caminho da alegria e da felicidade eterna. É lindo, é maravilhoso. E para completar, olha Kardec. A doutrina dos anjos guardiães, velando por seus protegidos apesar da distância que separa os mundos, não tem nada que deva surpreender, ao contrário, ela é grandiosa e sublime. Não vemos na terra um pai velar por seu filho, embora esteja longe dele, ajudando-o com seus conselhos por correspondência? Hoje com a internet é mais fácil ainda a gente entender, né? O que haveria então de espantoso no fato de que os espíritos possam, de um mundo a outro, guiar os que estão sob a sua proteção, uma vez que para eles a distância que separa os mundos é menor que a que na Terra separa os continentes? Além disso, não dispõe do fluido universal que interliga os mundos e os torna solidários? Veículo imenso da transmissão de pensamentos, assim como o ar é o veículo da transmissão do som para nós? Na época de Kardec era difícil explicar, mas hoje com a internet fica facinho a gente explicar, a gente entende mais facilmente. Como é que se pode, à distância, estar falando com alguém, estar dando conselhos, orientando, apesar de não estar ao lado. Você pode estar numa ligação de vídeo com seu filho, com a sua filha, com seu pai, com a sua mãe, e ouvir conselhos importantíssimos. O ombro amigo através da tela de um celular. Então fica mais fácil a gente entender isso. Mas percebam o brilhantismo de Kardec desde aquela época, quando não tinha nada dessas comunicações. Ele conseguia fazer um paralelo, conseguia fazer uma explicação, um raciocínio lógico, um bom senso em cima dessas coisas. Olha, o anjo da guarda não cansa, o anjo da guarda não fica fraco, o anjo da guarda não nos abandona. E não importa o lugar onde nos encontremos, estamos sempre em contato mental com eles. Peçamos ajuda toda vez que nós precisarmos. Um espírito muito querido, que esteve conosco durante um bom período da nossa vida, me disse numa dificuldade bastante grande que eu passava à época, uma aflição bastante grande pela qual eu passava, que ele me disse: não sofra sozinho, não caia sozinho, não caia assim, desse jeito, que não nos permite te socorrer. Se está para cair, se está numa dificuldade, olhe para cima e levante as mãos para que nós consigamos agarrá-la, ou te dar no que agarrar para que não sucumba. E o nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, é o primeiro a estar do nosso lado no momento de dificuldade, como também é o primeiro a estar do nosso lado no momento feliz. Essa frase aqui para mim é extraordinária. Deixa eu achar aqui. Aí estão por amor a Ele, a Deus, e cumprem junto a vós uma bela, mas penosa missão. Sim, em qualquer lugar que estiverdes, estarão convosco, nos cárceres, hospitais, antros do vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais suaves impulsos e ouve os sábios conselhos. É ou não é a misericórdia divina personificada? Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica, até amanhã, tchau.